O que é a verdadeira liberdade? É a ausência de muros, a vastidão de um horizonte sem fim? Ou será ela uma coisa mais íntima, mais rara? Será a coragem de ser quem você realmente é, despido de títulos e expectativas, mesmo que por um único, fugaz e inesquecível dia? Uma vida inteira pode ser vivida em 24 horas? Esta é a história de uma princesa que, para encontrar a si mesma, precisou se perder, e de um homem que, ao encontrar a história de sua vida, escolheu perdê-la para encontrar sua alma. Nosso conto começa não em um campo de batalha, mas em uma gaiola dourada, polida ao extremo, cujas barras eram feitas de protocolo e cujos cadeados eram forjados em dever. A princesa Anne era o tesouro de uma nação, um símbolo flutuante de graça e tradição. Sua vida era uma procissão interminável de salões de mármore frio, sorrisos ensaiados e apertos de mão que não transmitiam calor algum. Cada minuto de seu dia era um prisioneiro de sua agenda. Cada palavra era um eco de discursos escritos por outros. Ela era amada por milhões, mas conhecida por ninguém. Era um fantasma elegante, assombrando os palácios da Europa. Por trás dos olhos serenos e do porte real, no entanto, pulsava um coração selvagem. Anne não sonhava com príncipes ou coroas mais pesadas. Sonhava com o profano, com o mundano. Sonhava em dormir de pijama, em cortar o próprio cabelo de forma impulsiva, em sentir o gosto de um sorvete derretendo em suas mãos em uma tarde quente, sem que o mundo a observasse. Seu desejo mais profundo não era reinar, mas viver. Sua falha, se é que se pode chamar assim, era uma inocência teimosa, a crença de que uma pequena fuga poderia ser apenas isso, pequena e sem consequências. A tempestade em sua alma finalmente transbordou em Roma, a cidade eterna. Após mais um baile, mais um desfile de rostos anônimos, a pressão se tornou insuportável. Um ataque de histeria, abafado pelos médicos da corte com um sedativo, foi o catalisador. Mas a química da rebelião era mais forte que a da medicina. Naquela noite, a princesa Anne cometeu o ato mais radical de sua vida. Ela fugiu. Descalça, grogue, ela se lançou na escuridão quente e pulsante de Roma, trocando o silêncio de seu palácio pelo sussurro das fontes e o ruído distante da vida real. E foi ali, no limiar entre dois mundos, que o destino armou sua mais bela cilada. Anne adormeceu em um banco de praça, uma rainha disfarçada de pedinte, e quem a encontrou foi Joe Bradley, um jornalista americano, exilado em Roma, cuja ambição havia sido corroída pelo cinismo. Para Joe, a vida era um jogo de cartas marcadas, e ele estava perdendo. Morando em um apartamento apertado, devendo dinheiro, ele caçava histórias que pudessem ser sua passagem de volta para casa. E naquela noite, uma história, a maior de todas, literalmente desabou em seu colo. No início, ele viu apenas uma moça embriagada, mas ao reconhecer o rosto que estampava todos os jornais, o instinto do predador despertou. Ele não a via como uma mulher, mas como um furo de reportagem. A entrevista exclusiva que o faria rico e famoso. Um plano se formou em sua mente, afiado e cruel. Ele a manteria por perto, chamaria seu amigo fotógrafo, o leal e atrapalhado Irving Radovich, e documentaria secretamente o dia de liberdade da princesa. Seria o maior golpe de sua carreira. O que se seguiu não foi uma reportagem, mas uma metamorfose. As primeiras horas da manhã no apartamento de Joe foram uma comédia de mundos colidindo, a realeza acordando em um sofá-cama, a confusão, a mentira mútua, ela fingindo ser uma estudante chamada Anya Smith, ele fingindo não saber quem ela era. Mas à medida que saíam para as ruas de Roma, algo mágico começou a acontecer. A cidade não era mais um cenário, era uma cúmplice. Cada momento daquele dia era uma pincelada na obra-prima de sua transformação.
A icônica viagem de Vespa não foi apenas um passeio, foi um grito de liberdade. Com os braços ao redor de Joe, o vento chicoteando seus cabelos, Anne não era uma princesa, era uma mulher viva, sentindo o pulso caótico e glorioso da cidade. O corte de cabelo, curto e atrevido, foi um ritual de renascimento, o despojamento de uma identidade imposta. Cada pequeno ato de rebelião, comprar sandálias, comer um gelato nos degraus da Praça da Espanha, era um elo a mais na corrente que a libertava de si mesma. E Joe, o cínico caçador, se viu mudando a cada sorriso dela. Ele via a alegria pura em seus olhos, uma luz que ele pensava não existir mais no mundo, e certamente não dentro dele. Sua reportagem estava se tornando um diário de seu próprio despertar. O ponto de não retorno, o juramento silencioso que selou seus destinos, aconteceu diante da boca da verdade. Brincando, Joe enfiou a mão na lendária escultura, fingindo que ela havia sido arrancada. O grito de terror genuíno de Anne, seguido de seu alívio e riso, quebrou a última barreira entre eles. Naquele instante, ele deixou de ser um jornalista e ela deixou de ser uma matéria. Eram apenas um homem e uma mulher, compartilhando um momento de verdade em meio a uma teia de mentiras. A partir dali, o plano de Joe não era mais sobre explorar a história, era sobre proteger a mulher que a vivia. O clímax apaixonado daquele dia não foi grandioso, mas sim intenso e agridoce. Em uma festa flutuante no Rio Tibre, onde os agentes secretos de seu país finalmente a encontraram, a farsa desabou. Na briga que se seguiu, Joe e Anne lutaram lado a lado, não como jornalista e princesa, mas como parceiros. A adrenalina, o perigo, a lealdade súbita, tudo culminou em um beijo roubado na margem do rio, com o som das sirenes ao fundo. Era a confirmação de um amor tão real quanto impossível. A paixão era a chama que os aquecia, mas a realidade, o relógio que marcava o fim daquelas 24 horas, era a força destrutiva que os consumiria. A grande tragédia não foi um evento, mas um adeus. A volta para o palácio, pelas ruas silenciosas de uma Roma adormecida, foi uma marcha fúnebre para o sonho que haviam construído. A perda não era de uma vida, mas de uma vida inteira de possibilidades que se desvanecia a cada metro. Ao parar em frente aos portões da embaixada, o conto de fadas acabou. Ele não era um príncipe, e ela não podia mais ser uma plebeia. O beijo final foi carregado do peso de tudo o que nunca poderiam dizer ou ser. A porta do carro se fechando entre eles foi mais definitiva que a porta de um túmulo. Foi naquela solidão reencontrada que a grande revelação se abateu sobre Anne. Ao reassumir seu posto, seu pijama sendo trocado por uma camisola de seda, ela não se sentia mais uma prisioneira. Pela primeira vez, ela compreendeu o peso e o propósito de seu dever. A liberdade que experimentara não a fez desprezar sua vida. Deu-lhe força para encará-la. Ela percebeu que a verdadeira realeza não era sobre privilégios, mas sobre sacrifício. Ela amava Joe, mas amava seu povo também. E o amor que sentia por aquele homem a tornaria uma rainha melhor, mais humana, mais sábia. Ela não estava mais fugindo de seu destino, estava escolhendo-o com os olhos finalmente abertos. O confronto final foi a cena mais pública e, ao mesmo tempo, a mais íntima de suas vidas. Na grande coletiva de imprensa no dia seguinte, Anne, a princesa, sentou-se diante do mundo, e no meio da multidão de jornalistas lá estava ele. Seus olhares se cruzaram e uma conversa silenciosa atravessou o salão. Quando um repórter perguntou qual cidade ela mais gostou em sua turnê, o mundo esperava uma resposta diplomática. Mas sua resposta foi uma mensagem, uma carta de amor secreta para uma audiência de um só homem. Roma, disse ela com a voz firme e os olhos marejados. Com toda a certeza, Roma. Foi sua confissão e sua despedida. E Joe, em seu ato final de amor,
fez sua parte. Irving lhe entregou as fotos secretas, a prova que valeria uma fortuna. Mas Joe as entregou a um assessor como um presente para a princesa. Um álbum de recordações de um dia que oficialmente nunca aconteceu. Ele não publicaria a história. Ele a guardaria intacta no único lugar onde ela estaria segura, em seu coração. E então, ele partiu, deixando-a no palco de sua vida, caminhando sozinho por aquele salão imenso, um homem que encontrou algo mais valioso que a fama e o dinheiro e teve a grandeza de deixá-lo ir. O vento daquele dia romano levou o sonho de um amor que poderia ter sido, mas não levou sua essência. Anne voltou para sua vida de dever, mas levou consigo a memória de um dia de verdade. Joe voltou para sua vida de cinismo, mas com a prova de que a beleza e a nobreza ainda existiam. A esperança não estava em um reencontro, mas na certeza de que, por 24 horas gloriosas, uma princesa e um plebeu viveram uma vida inteira. E essa lembrança, guardada em segredo, era a única coroa, o único tesouro que realmente importava. Se essa história te emocionou, deixa seu like, compartilha com quem ama grandes narrativas e se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias que merecem ser contadas. Até a próxima. E lembre-se, Roma, com toda a certeza, Roma.